A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma live. Estamos agora no 7º dia de mais uma live de 21 dias de jejum e de oração. Sejam todos muito bem-vindos. Deus tem falado muito conosco nesses dias e eu espero que falará continuamente ainda em nossos corações. Sejam muito bem-vindos aí, Diógenes, Neide Dias, Aline Rodrigues. Sejam todos muito bem-vindos. Aos irmãos que estão conosco nos 2 grupos do WhatsApp, para um tempo de busca, para um tempo de jejum, para um tempo de intimidade com Deus. Agradeço a todos que têm nos acompanhado nesses dias, passando por esse processo de jejum e que tem sido uma bênção para as nossas vidas. Eu quero dizer para vocês que eu tenho andado em oração, buscado ao Senhor, ligado com os céus continuamente. E como tem acontecido em todas as lives, como na live de ontem, o Senhor falou muito, mas eu não havia preparado nada para falar exatamente aquilo. Da mesma forma, hoje estou com a Bíblia aberta, orando aqui ainda em espírito, pedindo a Deus uma palavra, para que eu possa ser um instrumento de Deus para falar ao seu coração. Estou aqui em home office, aqui, um pequeno escritório montado aqui em casa, onde tem aqui alguns livros meus que eu tenho lido, uma biblioteca pequena, onde eu tenho lido alguns livros que tem muito me abençoado e me edificado. Sejam bem-vindos aí, a irmã Missilene, Bruno Santos, Mari Muniz, sejam todos muito bem-vindos, Júlio Rocha, Jamile, seja bem-vinda. Nossa irmã Virgínia lá do Pará, Lauri L. Dias, seja bem-vindo também. Então, pessoal de Mutuípe, sejam todos bem-vindos aí a mais uma live de jejum e de oração. 7º dia, como é que você está? Está firme, forte, focado? Como tem sido essa primeira semana de jejum e de oração? É porque começou dia 6 e nós já vamos entrar agora meia-noite, dia 13, 7 dias de jejum e oração. Como tem sido esse tempo? Quero ver vocês falando aí, por favor. Vamos participar. Deus é bom. Estou ouvindo vocês, hein? Esperando vocês. Sara, irmã Franciane, Lohana, Soledade, irmã Amparo de Mutuípe, conosco aqui também. Quero ver vocês falarem. Nossa, irmã Espaço de Beleza. Núbia, seja bem-vinda. Irmã Virgínia, firme e forte. Glória a Deus. Firme e forte. 7 dias, irmã Neide, firme nas promessas do Senhor. Irmã Missilene, mover sobrenatural. Glória a Deus. É isso. Irmão Lucine, firme e forte. Mário Muniz, está difícil, mas estou firme. Muito bem, Mário Muniz. Jamile, isso, irmã Jamile, estou firme no nome de Jesus. Isto mesmo. Isto mesmo, meu Deus do céu. É bom. Não está sendo fácil, né, irmã Pá de Mutuípe, mas firme e forte também. Então, muito bom receber vocês aqui. Eu quero que vocês, por favor, coloquem lá nos nossos grupos do WhatsApp. São 2 grupos de WhatsApp. O link dessa live de hoje, para que os irmãos também possam compartilhar conosco aqui. Esté, seja bem-vinda. Nubia diz, muitas lutas, mas estou firme. Júlio Rocha, está difícil, mas temos que perseverar na oração. Ou preservar na oração. Qualquer uma das 2 palavras deu certo aí, viu, irmã Júlio Rocha? Irmã Paula Dutra, Sandra Mello, muita gente de Deus. Primeiro dia foi uma luta, hoje uma bênção firme na fé. Parabéns, Sara, Lucas conosco. O pessoal está chegando, vai entrando. Vamos orar. Senhor Deus, eu creio no poder do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nesse tempo. Obrigado pela tua presença em nós. Obrigado, Deus, porque nós temos buscado o Senhor. E para nós tem sido um tempo muito glorioso. Que esse jejum venha nos moldar, nos fundamentar em Ti, firmar os nossos princípios mediante a Tua palavra, porque elas
esses princípios saem da tua palavra, que cada família, cada pessoa, casamento sejam restaurados no Senhor. Que haja unção, uma porção, uma bênção no Senhor sobre a vida de cada um dos teus filhos e que seja algo especial no nome do Senhor Jesus. Amém e glórias a Deus. Não tem sido um tempo fácil, tem sido um tempo de muitas batalhas, mas como alguém já disse, novos patamares de guerra também são novos patamares de vitórias. E como eu disse, eu nunca venho preparado aqui assim. Eu venho preparado para fazer a live, preparado no espírito, mas não venho assim o dia todo pensando numa palavra para trazer a vocês. Até porque, para vocês terem uma ideia, segunda-feira eu tenho um pequeno grupo, terça-feira eu tenho um discipulado na minha casa, quarta-feira temos um programa de TV online, a TV CEMAP, lá no canal do YouTube CEMAP Oficial. Quinta-feira culto, onde eu nesse momento eu estou ministrando. Sexta-feira dou aula para líderes de pequenos grupos. Sábado é um dia mais tranquilo às vezes, não é? Mas é um dia que eu vou para a roça, eu viro lá um roceiro, né? Aí 3 horas da tarde eu venho para o terreno da igreja, porque lá é ainda um terreno, está no mato ainda, mas nós já estamos criando um ambiente de adoração. Aprendi isso, que mesmo naquele lugar que ainda não foi construído nada, a presença de Deus já estará impregnada ali pela oração feita pelos seus filhos. Nós temos 3 cultos amanhã no domingo, e eu já tenho que preparar a mensagem do domingo também. Imagine lives todos os dias, debaixo de uma agenda como essa, de aconselhamento, de visita, discipulado para batismo. Eu não só faço tudo só, tem uma equipe também trabalhando muito. Então não tem sido tempo fácil, mas Deus é bom demais, eu não estou reclamando não. Só quer dizer que com tudo isso a gente sempre se prepara, estou sempre orando, lendo, buscando. Mas quando eu venho para essas lives aqui eu fico muito assim, direcionado pelo Espírito Santo, a fim de que Ele faça mesmo como Ele bem entender. E hoje a palavra que veio ao meu coração foi em Josué, capítulo de número 14, versículo de número 7 a seguir. Josué, capítulo 14, versículo 7 a seguir. Se eu bocejar aqui, tá tranquilo, tá bom? Meia-noite tem oração. É o cansaço, o corpo físico não aguenta, né? Mas isso não quer dizer que eu não tenho o prazer de estar aqui. Eu quero deixar isso muito bem claro. É um prazer estar com vocês e essas coisas não me param, não. Josué capítulo 14, versículo de número 7. Josué capítulo 14, versículo de número 7. Seja bem-vinda aí, Mari, Dona Nalvinha, Irmã Nalvinha, uma bênção de Deus para nós. Aline Rocha, Thay Teixeira, Angélica, João Paulo, Ozeane, Tiago Jardim, meu Deus, Cozinha da Dina está aqui também conosco. Vamos lá firmes. E engraçado que tem muita mulher nesse grupo, muita mulher orando, buscando. Eu estou precisando de mais homens aqui também me fortalecendo em oração, tá bom? Quem é homem aí, levanta a mãozinha aí em nome do Senhor Jesus Cristo e dá um glória a Deus. Vamos lá. Irmã Patrícia, seja bem-vinda. Mari Muniz, obrigado, Mari Muniz. Josué capítulo 14, versículo 7 a seguir, diz assim: Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Olha o que diz ainda o restante. Só estou preparando algo aqui já, que as coisas estão vindo na minha cabeça aqui, eu não posso deixar que essas coisas fujam da minha mente. E olha, então o versículo de número 9 diz: Então Moisés naquele dia jurou dizendo: Certamente a terra que pisou teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, porque perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Se você está aí, dá um amém para eu ouvir daqui. Versículo 10. Agora, pois, o Senhor me conservou em vida como falou.
45, aqui que é os textos fortes estão aqui, os dois versículos, 10 e 11. Agora, pois o Senhor me conservou em vida como falou. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora tem 85 anos de idade. Versículo 11, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então, tal ainda é agora, para a guerra, para sair e para entrar. O resultado disso, versículo 12, já com Isaías, seja bem-vinda. Agora dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. E aí o versículo 3 diz que Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Hebrom em herança. Mas olha que coisa bem interessante. Olha que coisa poderosa que o Senhor tem falado a nós a respeito da vida de Caleb. Eu estou procurando algo aqui para que eu possa liberar essa palavra sobre a vida de vocês. Amém. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Encontrei um negócio aqui. Queridos, eu quero ser breve, né? Se eu não for breve, não é porque eu não queira ser breve. Eu confesso que eu preciso ser breve. Mas olha que interessante, não é? O povo de Israel vai espiar a terra, levantando 12 respectivos representantes das 12 tribos de Israel. Entre eles nós temos Caleb e Josué, que representam as suas respectivas tribos, entrando com mais 10 príncipes, ao todo 12 príncipes, que vão espiar a terra que o Senhor havia prometido. Agora, uma coisa que poucas pessoas sabem é que Deus nunca mandou espiar a terra. Deus nunca mandou investigar a terra. Não, Deus não pediu isso. Não quer dizer que Deus em outro momento não fizesse. Assim ele fez, por exemplo, quando enviou 2 homens a mando de Josué para espiar a terra de Jericó. Mas aqui Deus não enviou. Em Deuteronômio, capítulo 1, eu estava procurando isso aqui. No versículo de número 21, diz: Vê, o Senhor teu Deus te deu essa terra, sobe e toma posse dela, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Mas por que eles espiaram a terra? O versículo 22 diz, Deuteronômio capítulo 1, versículo 21 e 22. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes, enviemos homens à nossa frente para que espiem a terra por nós e nos informem por qual caminho devemos subir a ela e a que cidade devemos ir. Então Deus nunca mandou espiar a terra. E diz o texto que pareceu bem aos olhos de Moisés essa instrução. E quando eles vão espiar a terra, eles acabam por ficarem atemorizados, desanimados, frutos de uma incredulidade. E infelizmente dos 12 príncipes, que aos seus olhos se achavam como gafanhotos, apenas 2 tiveram um relatório produtivo e um relatório animador sobre apossar-se da terra que emana leite e mel. E o tempo se passa e a Bíblia nos fala que de toda a geração que andou no deserto, toda a geração, quase 3 milhões de pessoas, da antiga geração, só 2 entraram na terra, Josué e Caleb. E é justamente Josué e Caleb que são os personagens principais do capítulo de número 14 do livro de Josué. E o que eu quero falar com isso aqui para vocês? De Josué, capítulo de número 14. Morleide, seja bem-vinda, missionária Fernanda. É que ele diz assim no versículo de número 7, eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a espiar a terra. E no versículo 9 ele diz, aquele dia Moisés jurou dizendo, certamente a terra que pisar o teu pé será tua. E eu acho interessante que no versículo de número 10, ele diz assim, agora pois o Senhor me concebeu em vida, como falou, 45 anos há, desde que o Senhor falou essa palavra. Eu só quero falar isso aqui hoje, é só isso. Eu fiz toda essa introdução para chegar no cerne, na essência
daquilo que eu quero transmitir a vocês hoje, de que 45 anos se passaram, mas Caleb, ele não perdeu os seus fundamentos. Caleb não perdeu os seus princípios. E fundamentos e princípios, eles são gerados, estruturados e edificados através da palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a verdade. João capítulo 8, versículo 32, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João capítulo 17, versículo 17, está escrito: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, os fundamentos que me trouxeram até aqui, os fundamentos que trouxe cada um de vocês a esse propósito de jejum e oração, são fundamentos que não podem se perder com o passar do tempo. Na quinta-feira, eu falei para vocês aqui sobre o Salmo 126, de um Deus que fez no passado, de um Deus que estava precisando restaurar o seu povo no presente, e de um Deus que traria um futuro de esperança e de honra. Mas quantas vezes nós mesmos temos nos perdidos com o passar do tempo, porque nós temos permitido que o inimigo venha roubar todas as verdades e os fundamentos que estão estabelecidos dentro de nós. E uma das coisas que o inimigo pode usar é o tempo. O tempo da promessa que para a gente está demorado demais. Algumas coisas que o inimigo pode usar é o desânimo. Quando a gente não vê Deus fazer e acontecer aquilo que a gente espera, quando ficamos decepcionados ou frustrados. Yasmin, seja bem-vinda, Yasmin. Patrícia, todos aí. Patrícia Silveira e Patrícia Machado. E aí eu pergunto, como estão os seus fundamentos? Porque quanto mais o tempo passou, Caleb ficou fundamentado em Deus. Ele diz 45 anos há que ele liberou aquela palavra. E eu acho interessante que no versículo 11 do capítulo 14 de Josué, ele fala: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Ou seja, o tempo passou, mas eu continuo confiante nas verdades e nos princípios que me trouxeram até aqui. Queridos, tem muita gente se perdendo. Tem muita gente perdendo seus princípios. Olha, não tem problema algum se você não concorda com alguma coisa de alguém, se você não concorda com o pastor George, não tem problema. Estamos numa sociedade heterogênea. Mas uma coisa que eu respeito, por mais que eu não concorde com as pessoas, é quando essas pessoas têm princípios bem estabelecidos através da palavra. E o tempo passou, mas Caleb não perdeu os princípios. E o tempo é o medidor da sua fé. E se o tempo está passando e você está se perdendo, você precisa voltar aos princípios lá atrás. Como a carta à igreja de Éfeso, uma das cartas do Apocalipse, quando diz: eu tenho contra vocês que vocês perderam o primeiro amor. Então, 45 anos se passaram, ele está com 85 anos de idade. Ele poderia se frustrar, se decepcionar. Ele poderia falar que Deus poderia ser um mentiroso porque não cumpriu a sua palavra sobre ele. Mas Caleb estava tão firme como no dia que ele ouviu aquela palavra. E o tempo não pode roubar aquilo que Deus estabeleceu dentro do seu coração e na sua vida. Eu sei que cada um dos que estão agora nessa live tiveram momentos difíceis na vida. Momentos que você teria motivos suficientes, humanamente falando, para se afastar de Deus e das coisas de Deus. E quem sabe você até já está afastado e está aqui nessa live agora, e Deus está me usando para falar com você. Mas a minha oração é que sobre a sua vida esteja a unção de Caleb, que você não perca os fundamentos, os princípios e as verdades que te trouxeram até aqui. Porque aquilo que te trouxe até aqui foram fundamentos inegociáveis que você não pode perder agora. Você precisa se manter firme naquilo que Deus plantou, colocou e fundamentou em você. Queridos, não existe avivamento se não houver fundamento. Sem fundamento não há avivamento. Isso quer dizer que eu preciso continuar crendo no poder do Espírito Santo. Eu não posso humanizar a presença de Deus na igreja.
Porque o maior marketing da igreja é a presença do Espírito Santo. O seu ministério não pode ser movido pelo marketing. O seu ministério tem que ser movido pela presença. Os nossos cultos não têm que ser movidos pela tecnologia, pelas luzes, pelos holofotes da mídia, não. O seu ministério tem que ser movido pela presença. E isso quer dizer que o jejum, meu Deus do céu, o jejum e a oração, eles são esses raios lasers que vão queimando, como na quimioterapia de alguém que porventura esteja com um nódulo, com câncer. Essa quimioterapia vai queimando, queimando, até que esse nódulo, que na simbologia seja o pecado, através do jejum e da oração, ele vai aquecendo, aquecendo a tal forma que todo esse mal vai bater em retirada. Mas lembre, para eu chegar nesse caminho do jejum, para eu chegar no caminho da oração, para me manter firme, eu preciso ter fundamentos. Fundamentos, irmãos. O crente que não tem fundamento, ele é levado por qualquer vento de doutrina. Mas quando eu estou fundamentado em Deus, fundamentado na palavra, numa vida de jejum, numa vida de oração, eu não me importo se alguém caiu, eu não me importo se um homem de Deus se perdeu, eu não me importo se houve maus testemunhos, eu sei em quem eu estou fundamentado. E não pode haver outro fundamento além daquele que existe. E que fundamento é esse? Esse fundamento é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 11. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então o tempo pode passar. Irmãos, eu conheço pessoas que profetizavam e que pregavam e que hoje estão desviados. Eu conheço pessoas que eram pessoas de visão, de revelação, pessoas do altar, mas hoje nem sequer acreditam mais em Deus. Então eu não me impressiono quando alguém chora quando vai na frente. Eu não me impressiono quando alguém que começou há pouco tempo já está pregando, profetizando uma bênção. Eu oro, lógico. Não é uma questão de inveja. É porque só o tempo vai dizer se essa pessoa se manterá firme na presença de Deus. E como é que essa pessoa se mantém firme? Fundamentando-se na palavra. Talvez uma das coisas que nós, os pentecostais, devemos ter cuidado é de que nós não podemos ficar vivendo apenas no místico, só procurando revelação em alguém, profecia em alguém, e de repente não está fundamentado nisso aqui, que é o mais importante, a palavra de Deus. Olha o que diz Levítico capítulo 6, versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Há uma palavra que é chave nesse versículo. E eu vou tirar essa palavra agora e vou ler o versículo sem essa palavra. O fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Mas não diz que o fogo arderá sobre o altar. Diz que o fogo arderá continuamente. Isso quer dizer, querido, aleluia, Deus está me usando, não estou com nada preparado. Isso quer dizer que fundamentos, eles só são estruturados e estabelecidos quando você faz isso diariamente. Eu hoje li 6 capítulos da Bíblia. E não é performance não. É porque a palavra de Deus é alimento. Ok? Salmo 119, versículo 11 diz: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus é alimento. Me sustenta. Eu preciso da palavra todos os dias. Eu estou lendo agora 3 livros. Eu leio porções de 3 livros, agora quando eu falo outros livros, mas há 2 meses que eu estou lendo 3 livros, estava lendo 2 por mês, estou lendo 3, quero chegar a 4. Isso quer dizer que o avivamento é diário, eu preciso estar orando todos os dias. Eu preciso pelo menos estar jejuando, se não todos os dias nessa campanha de jejum e oração, mas jejuar pelo menos umas 2 vezes por semana. Hoje o pastor Vailson, não sei se ele está aqui na nossa live, mas ele falou uma coisa interessante. Já percebeu que quando alguém vai evangelizar, ou quando alguém lhe chama para um processo de libertação na casa de alguém que está possesso, opresso, sabe o que a gente faz? A gente assim, vamos tirar agora um tempo de jejum e de oração. Você percebe que a pessoa tirou um tempo de jejum e de oração só para aquele tempo, mas não tem uma vida de jejum e de oração. Pastor, é errado eu jejuar e orar
para algo específico naquele tempo. Não, você vai reforçar o que já está fundamentado em você. Então você não pode se perder no meio do caminho, porque avivamento é diário. Avivamento é diário. Você entendeu isso? Olha o que diz Atos capítulo 2. Eu estou falando que se eu fosse dar um tema, eu daria o seguinte tema: sem fundamento não há avivamento. Por que passaram-se 45 anos e Caleb diz: eu estou tão forte como naquele dia? Ele estava avivado, ele estava fundamentado, ele não permitiu que as pessoas, as circunstâncias, a tristeza, o desânimo, os fracassos, as derrotas da vida roubassem as verdades que estavam dentro dele. Irmão, alguém fala assim: não, pastor, é porque você é pastor. Irmão, eu não nasci pastor. Eu sempre digo isso. Não é porque por ser pastor ora mais. Irmãos, eu já orava antes de ser pastor. Eu não nasci pastor. Porque se eu tirar a credencial de pastor, eu vou continuar sendo servo e filho de Deus. Mas a questão é que a gente tem que manter um avivamento diário. Você não se alimenta todos os dias, ou pelo menos quase grande parte dos dias. A mesma coisa você tem que fazer com o seu espírito. Você não pode deixar que as mentiras do diabo venham roubar as verdades que estão dentro de você. Olha o que está em Atos capítulo 2. Atos capítulo de número 2, onde mostra que o avivamento é diário. Versículo 46 e 47. Perseverando unânimes todos os dias no templo. Todos os dias no templo. E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Todos os dias estavam no templo. Todos os dias ceavam. Todos os dias tinham comunhão. Todos os dias tinham alegria e singeleza de coração. E olha o que aconteceu no versículo 47, Atos 2, 46 e 47. Louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, porque se eu oro todo dia, se eu estou no templo todo dia, se eu estou vindo com a glória de Deus todo dia, acrescentava o Senhor todos os dias à igreja aqueles que iam sendo salvos. Sabe o que isso demonstra? Que aquela igreja todo ano tinha 365 novos membros, porque todos os dias Deus acrescentava aquela igreja. Era resultado porque todos os dias eles estavam no templo, em comunhão e na busca pela presença. Avivamento tem que ser diário. Mesmo naquele dia que você não quer ler a Bíblia. É todo dia que eu quero ler a Bíblia? Não, irmão. É todo dia que eu quero ler um livro? Não. É todo dia que o Senhor quer orar? Não, irmão. Há uma carne aqui que luta contra, mas eu tenho que, como diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 9, 26 e 27, eu esmurro o meu corpo à servidão. Eu esmurro o meu corpo. Você não quer, mas meu espírito quer. Porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Aleluia. Então, você tem que ser cheio da presença hoje. Você tem que adorar hoje. Você tem que ser avivado hoje. Tem que ler a Bíblia hoje. Vou te dizer, no dia que você não quer ir para a igreja, vá. É nesse dia que o céu vai se abrir. No dia que você não quiser ler a Bíblia, leia. É nesse dia que os seus olhos se abrirão e revelações de Deus vão pular daqui, ó, pular daqui para os seus olhos e descer do seu espírito. Então, avivamento é algo que é diário, meu irmão. Olha o que está em Atos capítulo 5, versículo 42. E todos os dias no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar Jesus Cristo. Avivamento é diário. Olha o que diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E eu não tinha nada preparado, ele está me dando aqui as palavras. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número, 16. Por isso não desfalecemos. 2 Coríntios 4,16. Não desfalecemos, porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia após dia. O meu homem interior se aviva dia após dia. Avivamento é diário. Aleluia. Avivamento é algo diário. Por quê? Porque ainda que eu não queira, mas o homem interior que está dentro de mim deseja a presença. Por que o jejum você fica mais sensível às coisas de Deus? Porque no jejum você não enche o seu estômago do pão físico, mas você enche o seu espírito daquilo que é o pão espiritual.
Isso quer dizer que o pão físico alimenta o homem exterior, mas o jejum, que é o pão espiritual pela palavra e a oração, alimenta o seu homem interior. E é sobre esse homem interior que eu ainda quero falar. Romanos capítulo 7, versículo 22. Pois segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. E como esse homem interior é formado? Esse homem interior é formado pela graça de Deus. Olha o que está em Efésios. Oh, glória. Efésios capítulo de número 3, versículo de número 16. Eu oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, quais são as riquezas da glória? É a graça de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Olha o versículo 17, Efésios 3, 16 e 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Ô irmão, como a palavra, eu não tinha preparado nada disso, mas olha o versículo de número 17. E olha para que estando arraigados e fundamentados em amor. Quando o meu homem interior está em Deus, em Cristo, na lei de Deus, na palavra, meu irmão, eu sou renovado diariamente e eu crio fundamentos no meu interior. Pastor, o que é o homem interior? Por exemplo, vamos dizer que você conhece alguém que é um homem careca, um homem calvo. Se ele se converter a Jesus, isso significa que vai nascer cabelo? Não, porque esse é o homem exterior. Mas significa que o espírito dele foi transformado. Ele não muda por fora, mas ele muda por dentro. Esse é o homem interior que Deus quer formar em nós, que Deus quer fazer com que cresçamos como este homem interior, crescendo em Deus diariamente pela sua graça e pela sua presença. Então, você não pode permitir que as coisas do mundo, ou até as coisas boas, possam roubar os fundamentos que estão estabelecidos dentro de você. Mas que esta unção de Caleb, sim, esta unção de Caleb esteja sobre a sua vida, porque avivamento é algo diário. Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 11, na oração modelo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então é o pão nosso de cada dia. E eu pergunto, em que você está sendo fundamentado? Fundamentado. Meu Deus, é tanta palavra que está chegando no meu coração. Ainda em Efésios capítulo 4. Aleluia. Aleluia. Versículo de número 22. Efésios capítulo 4, versículo 22. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Oh, aleluia. Há uma velha natureza dentro de nós. Aí você fala assim, por que fulano caiu? Sendo aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus. É porque essa velha natureza você tem que matar ela todos os dias. É matando essa velha natureza todos os dias, para que o velho homem seja despojado e o novo homem, segundo Deus, seja criado em você pela presença de Jesus Cristo e pela ação do Espírito Santo. Eu quero voltar para Caleb. Por isso que Caleb recebeu o seu monte, porque ele não perdeu as promessas de Deus e nem os seus fundamentos. Irmãos, eu repito, não fique impressionado com pessoas que cantam bem, que louvam bem, ou que porventura estão vivendo um crescimento vertiginoso. Eu oro para que permaneça assim, não é inveja, repito. Mas o que vai dizer se as pessoas estão fundamentadas são duas coisas. É o tempo em Deus. O tempo em Deus. E a segunda coisa é se ele não vai se perder pela fama, pelo status, pelo crescimento,
e pela expansão do seu ministério. Então vocês não têm que ficar procurando Deus. Se o Senhor vai me dar uma mensagem, Deus vai me dar um louvor, Deus vai levantar como pregador, como missionário. Não. Se preocupem em estar fundamentado em Deus e na sua palavra. Porque esse fundamento é que vai te sustentar. Daí a importância do jejum e da oração. Porque o jejum nos humilha. O jejum nos põe no nosso devido lugar. O jejum mostra para nós que se ficarmos uma semana sem comer nada, o nosso corpo já não suporta. Veja como somos criaturas, seres humanos, que fisicamente não valem nada, uma carne mortal, terrível. Você pode ser a melhor pessoa, mas para que orgulhoso? Para que ser arrogante, prepotente? Se você morrer, e quando eu falo você, hipoteticamente, né? E nem é você, se alguém morrer, 3 dias depois, por mais que as pessoas lhe amem, elas querem logo que o caixão saia da casa, porque o cheiro é insuportável. O que nós carregamos na nossa vida são os fundamentos que estão aqui dentro de nós. E Caleb recebeu o seu monte, porque ele não perdeu as verdades que estavam no seu coração. Pastor, como é que essas verdades são liberadas em fundamentos sobre minha vida? Quando eu ouço a palavra e quando eu guardo a palavra de Deus. É assim que esses fundamentos são estabelecidos em nós. Então não fique impressionado, sabe, irmão? Não fique querendo se impressionar porque alguém está cantando bem, ou pregando bem, ou porque alguém está crescendo. Não se impressione. Porque eu já vi tanta gente crescer, vi tanta gente cantar, vi tanta gente louvar. Nesses 20 anos que eu estou servindo ao Senhor, e alguns deles, infelizmente, estão longe de Deus e nem querem saber de Deus nem da igreja, porque se perderam no meio do caminho. Então a minha palavra que eu tenho hoje para você é justamente essa: seja avivado diariamente. Viva um avivamento diário. E quando chegar o teu tempo, Deus vai te honrar, porque as próprias pessoas irão ver o testemunho de Deus na sua vida, e as próprias pessoas elas vão patrocinar aquilo que Deus tem para você. Há tanto tempo atrás, 2005, eu procurava pessoas para algumas coisas importantes para a minha vida, ministerialmente, espiritualmente. Essas pessoas me viravam as costas. 15 anos depois, 2020, tem gente vindo na minha porta, as mesmas pessoas que eu fui atrás delas há 15 anos atrás, quando eu não era ninguém nessa cidade. E elas me viraram as costas, agora estão vindo aqui na porta da minha casa, querem fazer aliança comigo. Pessoas que eu nunca tive acesso. Agora portas se abriram, acessos foram dados, pessoas se aproximam, gente liga. Veja, eu estou no meio de uma live com cerca de 450 pessoas em 2 grupos, com gente que eu não conheço, com gente que não me conhece, com gente que entende que eu sou um homem de Deus, que estão sendo atraídos por aquilo que Deus está fazendo na minha vida. E se isso não for Deus, quem será? Perceba que quando chega o tempo de Deus na sua vida, ninguém poderá impedir. Mas entenda que aquilo que está acontecendo com você hoje, por mais difícil que seja, é um treinamento de Deus que está te fundamentando. Fundamentando. Essa é a palavra que eu tenho hoje. Não permite que o tempo passe e você perca as verdades, os princípios e os fundamentos que estão dentro de você. Não negocie aquilo que Deus te confiou. Não venda aquilo que Deus patrocinou na sua vida. Não olhe para a direita nem para a esquerda, por mais difícil que seja. Acredite, se Deus colocou aqui dentro, isso vai me ajudar no final. Eu vou só terminar com um versículo bíblico que me veio à memória agora, de Mateus, capítulo de número 13. É um capítulo de muitas parábolas, grandes parábolas, o capítulo 13 do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus. Mas aqui tem algo que eu acho muito interessante. Deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês. É o capítulo de número 13. Eu espero que eu encontre. Como eu disse, não tinha nada preparado aqui, mas eu preciso liberar essa palavra para vocês. Mateus capítulo 13 é uma parábola muito grande sobre o trigo e sobre o joio. Versículo 19. Mateus capítulo 13, versículo 19. Ele está falando sobre um tipo de uma semente.
Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Satanás, na vida de algumas pessoas, ele tem a possibilidade de roubar a palavra que foi semeada no coração de alguém. E a palavra arrebatar é uma palavra que no grego significa tirar a força. Hoje eu estava lá na roça com o irmão Roberto e o pastor Vailson, e nós fomos tirar uma raiz lá, um toco, né? Estava muito forte para poder entrar na cancela do nosso sítio lá. Mas a raiz estava tão profunda que nós colocamos força para tirar, nós conseguimos. E aí eu estou falando para vocês, isso me veio à mente aqui agora. Satanás faz a mesma coisa, ele arranca todos os fundamentos e as verdades da palavra do coração de alguém. E de repente, essa pessoa se perde e nunca mais quer saber do Senhor. Então é isso que eu quero deixar para vocês aqui hoje. Não deixe que o diabo venha roubar as verdades que Deus colocou no seu coração. Não deixe, não deixe. Ô irmãos, isso é tão preocupante, eu estou falando com toda sinceridade. É tão preocupante você ser um pastor que ensina a igreja a orar, que ensina a igreja a jejuar, que aconselha, que ora, que tem discipulado, casa de oração. Esse tempo da pandemia nós não paramos, eu não viajei para lugar nenhum nessa pandemia, disponível à igreja, disponível. Atendendo o pessoal, poucas pessoas, né, que foram infectadas com coronavírus, fazendo todas as frentes da igreja para não perder o foco, o avivamento. Com tudo isso, irmãos, você ainda vê gente se perdendo pelo meio do caminho, se esfriando. E você olha e fala, meu Deus, o que tem acontecido? Sabe o que é isso? São pessoas que elas aprenderam a ser frequentador de igreja, mas não íntimo da presença de Deus. Pessoas que amam eventos e amam programações de igreja, mas nunca tiveram um encontro real com Deus, onde as verdades que ouviram de Deus se perderam no seu coração. Mas como está aqui em Josué, e eu finalizo aqui agora, Josué capítulo 14, aleluia, versículo de número 11. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então, naquele momento, tal ainda é agora, para a guerra, para sair e para entrar. E a Bíblia diz que Deus cumpriu. Por quê? Aí vem a palavra que arde aqui no meu coração, que está no versículo 8 e está no versículo 14. Porque ele perseverou em seguir o Deus de Israel. Ele perseverou em seguir o Deus de Israel. Persevere. Termino com Filipenses capítulo 3, versículo 13. Uma coisa fácil é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou avançando para aquelas que diante de mim estão. Eu sei que estou falando com pessoas que verdades de Deus estão fundamentadas em seu coração. E eu lembro muito de Lamentações capítulo 3, e eu estou querendo parar. Versículo 20 a seguir, quando diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Talvez eu estou falando com pessoas que o casamento não está bom. Talvez você quer mudar de cidade, mudar de estado. Talvez você está passando uma crise. Você está vendo em lágrimas. Talvez está vendo uma farsa de uma vida que aparentemente é boa para a família, mas a verdade é que você sabe que você está passando na sua casa. Um filho que está longe, um casamento que está destruído, adultério, prostituição, dívidas, falência na empresa. Mas sabe, toda vez quando eu passo por uma coisa de dificuldade e privação na vida, eu lembro disso. Eu quero trazer à memória que ele pode me dar esperança. O que? Os fundamentos que estão dentro de mim. Então, o conselho que eu te dou aqui é o conselho que está em Filipenses 4:8 e em Colossenses no capítulo 3, versículos 1 e 2. Preencha sua mente com as coisas que são do alto, com aquilo que é virtude, com aquilo que é louvor, com aquilo que é digno, com aquilo que é temeroso, aquele que busca o temor do Senhor. Procure preencher seu coração com esses fundamentos que já estão dentro de você. Então lembre-se de que Deus usou alguém para falar contigo. Lembre-se naquele dia que você chorou por causa daquela música que até hoje toca o seu coração. Lembre daqueles momentos alegres que você passou com o Espírito Santo. Lembra quando você ia para o monte orar, quando você tinha aquele momento de oração com o Pai à madrugada, quando pela manhã de qualquer coisa você já estava em lágrimas com o Senhor, quando você amava ler a palavra. Como aquele tempo era bom, pastor Jorge. Pois é,
Deus está no mesmo lugar. Porque não foi o altar que saiu de Abraão, foi Abraão que saiu do altar. Então lembre das visões que Deus te deu, dos sonhos que Deus te usava, de quem era você em Deus. Comece a lembrar dessas coisas, dos fundamentos que estão dentro de você. Porque o diabo está querendo te envergonhar, trazer com que o velho homem venha ressuscitado de você. Mas eu quero profetizar que o velho homem já morreu na sua vida. A velha mulher já morreu, aquela mulher da prostituição, da mentira, da fofoca, aquela pessoa do roubo, do homicídio, já morreu, aquela pessoa encrenqueira que sempre procurava brigar. Não, você está vendo agora um novo tempo no Espírito Santo, você é um novo homem e uma nova mulher em Deus, e eu quero profetizar que esses fundamentos que estão dentro de você, nada e ninguém vai tirar de você, porque isso te trouxe até aqui, e o que te trouxe até aqui vai te levar muito mais adiante ainda, em nome de Jesus. Por isso não desfaleça do jejum, porque o jejum é aquele cimento que está pegando esses fundamentos e dando aquela massa de concreto, fundamentando, estruturando ali, te alicerçando cada vez mais, e nada e nem ninguém vai te tirar da presença de Deus. O seu destino é o céu. Você não foi feito para o mundo, você foi feito para a presença de Deus. Você nem sabe viver no mundo, nem desistir de Deus você tem essa opção. Deus te chamou para Ele, para a presença dEle. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Você foi feito para Deus. Sem Deus você não respira, sem Deus você não vive, você não tem alegria. Não, você não foi feito para o mundo. O mundo lhe odeia, mas Deus te ama. Você é como um peixe fora d'água, aleluia. Você foi feito para a presença. Minha irmã, você foi criada para a presença. Então não permita que essas coisas venham te roubar as verdades do seu coração. E nós cremos que passaremos a eternidade com Deus nos céus. Eu te verei lá no céu. Eu vou te ver um dia lá no céu. E por isso eu tenho certeza que esses fundamentos que estavam sobre Caleb também estão sobre a sua vida. E nada vai lhe roubar. Eu profetizo. Há um monte de Deus preparado para a sua vida, como Deus deu a Caleb. Deixe que o jejum seja esse cimento. E a oração seja essa areia, essa brita, esse concreto pronto, que vai te fundamentar cada vez mais. Eu falei que eu não ia falar muito, mas já se passaram 45 minutos. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Aleluia. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Aleluia. Você entendeu isso? Você pode dizer um amém por esta palavra. Você pode escrever aí: eu estou fundamentado em Jesus Cristo. Estou fundamentada em Jesus Cristo. E você diga aí: o velho homem na minha vida já morreu. A velha mulher na minha vida morreu, tem atestado de óbito e nunca mais vai ressuscitar. Eu serei uma nova pessoa em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Ô irmão, eu estou vindo aqui pelo Espírito Santo mesmo, sabe? Com essas palavras que Deus tem trazido aqui ao vivo para vocês. Não é que eu não leia, que eu não saiba, nada disso, que eu não tenha pregado sobre isso, não é nada disso. Mas é que eu não venho com nada preparado para ser assim. Então que Deus continue falando ao seu coração e que seja lindo e poderoso o agir de Deus na sua vida. Então, por favor, eu vou trazer um desafio para você. Procure ler a Bíblia essa semana agora, até o final do jejum. Leia pelo menos um capítulo da Bíblia. Vou te dar um bom, Provérbios. Leia Provérbios todos os dias. Nesses 14 dias que restam, leiam 14 capítulos de Provérbios. Procure um livro cristão para que você possa ter um alvo, para que você possa estar lendo. Procure ouvir músicas, conferências e congressos. Tenha um tempo de oração com o Senhor. Seja fundamentada. Isso, eu sou fundamentado em Cristo. Isso, fundamentado em Jesus. Vamos orar. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Lu Caracas está lendo aí Daniel. É um livro difícil, viu? Mas amém. Ô, irmã Rosilane chegou tarde, mais firme. Flávia com a gente. Tanta gente boa aqui. Vamos orar para nós terminarmos essa live. Terminou ontem de ler Provérbios, Joés. Que coisa linda. Parabéns. MCS Corretora. Deus abençoe a vida de vocês, Jussara. Deus abençoe. Rita, fundamenta. Teca, lá de Jiquié. Você é uma bênção na minha vida, viu, Teca?
Que Deus te abençoe. Pai amado e querido, muito obrigado. Obrigado por essa palavra nos nossos corações. Pai, eu não quero me perder. E como Jesus disse, também não quero que nenhum dos teus filhos no corpo se perca. Cada um desses que estão aqui, e aqueles que não puderem entrar aqui, Deus, eles são úteis e importantes para o Senhor. Nós somos úteis e importantes para Ti. E eu peço que o Senhor nos fundamente em Ti, Senhor. Nos fundamente na Tua palavra. A minha oração que eu tenho feito é que não deixe que eu venha esfriar, meu Deus, o primeiro amor. Não deixe que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não, Senhor. Eu não quero fazer parte desse grupo que vai se esfriar. E se em algum momento o Senhor vê que eu estou frio, mesmo frio, não me afaste, nem me tire da Tua presença, mas crie alguma coisa para que eu possa ser reavivado em Ti. E eu creio que essa é a oração de muitos que estão aqui nessa live. Não querem se esfriar, não querem se perder no meio do caminho, mas querem estar fundamentados em Ti. 45 anos depois, Caleb estava firme em uma verdade, em uma palavra. E 45 anos depois, já idoso por fora, renovado por dentro. O velho homem, ou o homem exterior por fora, mas o homem interior, a redundância, por dentro, transformado, encorajado, firmado e fundamentado nos princípios da Tua palavra, que é a verdade. Ele alcançou o seu monte, porque perseverou em seguir o Deus de Israel. Nós não queremos nos afastar de Ti, Senhor. Mas cada pessoa aqui é importante. E se alguém pensou, ou o próprio diabo, que esse irmão ou essa irmã iria cair, ele se frustrou e voltou para o inferno como um cachorrinho, porque nós estamos mais firmes do que nunca e jamais sairemos da Tua presença. Como diz Juízes capítulo 8, versículo 4, cansados, mas prosseguindo. Cansados, mas prosseguindo na Tua verdade. Oro, lhe agradeço, entregando cada um dos Teus filhos em Tuas mãos e criando fundamentos nessas lives, resgatando verdades que estavam amortecidas dentro de nós, a fim de que a gente consiga e prossiga para alcançar a terra prometida que emana leite e emana mel. Eu os abençoo com a bênção de Abraão, para que você seja pai de multidões e mãe de multidões, com a bênção de Abraão e com a bênção de Sara sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom ver vocês, irmãos. Bom estar com vocês. Obrigado por receber cada palavra. Obrigado pelas orações. Aleluia. Irmã Yara, você é uma bênção, irmão Yara. Seja bem-vinda. Cláudio, Deus abençoe. Irene, bom te ver, irmã Irene. Enfim, a todos vocês, muito obrigado. E amanhã nós temos live. A partir de segunda-feira, aí a gente começa a ter alguns convidados. Pastor Júlio César, e você sabe, quando o pastor Júlio César chega aqui, irmão, dá uma vontade de chorar tão grande. Pastor Nadege entra aqui, uma unção derrama sobre nós. Que Deus te abençoe, tá? Que Deus te sustente. Que Deus abençoe. Vai aí se despedindo, pessoal. Boa noite, a paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Que tenha um domingo de paz, de esperança, de graça. Um domingo que você possa congregar. Aqui em Vitória da Conquista já estamos tendo os cultos com certas restrições. Mas eu não sei o pessoal do Pará. Como é que está sendo o pessoal do Pará? Amém, Missão Fernanda. Como está sendo aí o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Pernambuco, o pessoal aqui em algumas cidades da Bahia? Como é que estão as coisas? Vocês estão tendo culto normal? Normal assim, com restrição, mas podendo ter culto? Elinaldo, rapaz, tá aí. Lu Caracas, me procure aqui, 779-8815-4910, por favor. Motuípe tá tendo. Lá em Pará também tá tendo. É aqui em Conquista, Lu Caracas, aqui em Conquista.
779-8815-4910. São José do Rio Preto, só por live ainda. Então não é todo o Brasil não. Lá em Pará, algumas restrições ainda, né? Meu Deus. Lá na João Pessoa, só sendo agendado. Aqui também, com reserva. Mas olha, São José do Rio Preto ainda nada, São Paulo. Em dezembro eu quero estar aí, viu? Em dezembro estarei em São Paulo, em Curitiba, se Deus quiser. Quem sabe eu vou lá no Pará, em João Pessoa, já pensou? Meu Deus, que coisa. Aqui em São Paulo também. Ok. Gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Que vocês continuem firmes no Senhor e na presença de Deus. Uma boa noite a todos vocês. Evangelista Pedro Júnior, lá da minha terra, sou eu napolitano. Você é uma bênção, Evangelista Pedro Júnior. Me chama lá no WhatsApp, por favor, tá? Elinaldo, lá de Barra do Choça, acompanhando a gente. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau para vocês. Uma noite de paz, uma noite abençoada. Vou sim, lá para o Pará. Já está encerrando a nossa live, vai cair aqui. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.